Você que usa Adobe Premiere certamente já teve que fazer algum tipo de animação, de logo, de texto ali dentro, e é bem provável que a sua animação não tenha ficado legal. Por quê? Talvez você não conheça todos os recursos do Premiere. Tô te dizendo isso porque isso acontecia muito comigo, quando eu não sabia dessas 3 coisas que eu vou te mostrar aqui hoje. Primeira dica de animação no Premiere. Imagina a seguinte situação, você tem esse fundo branco e você quer fazer com que esse logotipo venha aqui de baixo e pare nessa posição final. A gente vai criar uma animação com o primeiro keyframe aqui, posicionando o logotipo lá embaixo e depois, mais ou menos 1 segundo ali na frente, a gente volta o logotipo para a posição original. E aí, quando você der play, a sua animação vai estar desse jeito. E qualquer pessoa que assistiu o seu vídeo vai olhar com aquela cara, tipo... legal. Mas vamos melhorar isso com a primeira dica. É muito simples, você vai selecionar esses 2 quadros-chave de animação aqui, clicar com o botão direito, vir até interpolação temporal ou temporal interpolation e selecionar a opção Bezier. Prontinho. Agora a sua animação já tem um pouquinho mais de personalidade. Olha que interessante. Ela tem uma aceleração e uma desaceleração. Tá, Matheus, mas isso é o básico do básico. Sim, só que assim como você não sabia disso no começo, tem gente que tá no começo e também não sabe. Mas essa primeira dica já leva a gente pra segunda, que é muito mais legal do que essa. Quando você transforma esse modo dos keyframes pra Bezier e ele vira essa ampulheta, no momento que você clicar nessa setinha aqui, ó, do lado do keyframe, tá vendo? A gente vai revelar um gráfico de velocidade de animação. E a segunda dica é essa, usar esse gráfico de velocidade pra gerar resultados ainda mais legais. Quando você clica em um dos keyframes agora, ó, a gente tem esse pequeno handlezinho, tá vendo? É um cabinho, uma coisinha que a gente pode segurar e puxar. Basicamente, ó, quando você clica aqui e arrasta, olha que legal. Tô arrastando ele pra baixo, a gente tem um desenho de uma curva. Essa daqui é uma curva de aceleração e desaceleração. Só por eu ter feito isso, ter modificado a curva do jeito que tá, olha como o logotipo já ganha mais personalidade. Tá aí, ó, ele tem uma desaceleração mais legal. Se eu vier aqui e puxar esse desenho ainda mais pra cá, deixar essa curva ainda mais acentuada, olha como a desaceleração fica mais legal ainda. Tem ainda mais personalidade. Eu posso fazer o oposto, eu posso pegar essa linha aqui da direita e puxar ela pra cá, e depois essa linha da esquerda eu puxo ela pra direita também. E agora, ó, a gente vai ter uma aceleração rápida, tá vendo? Olha aí, viu como é que ele vem devagarzinho e acelera? Então, aqui a gente já tem uma outra forma de ter essa animação. Uma das que eu particularmente mais gosto é deixar esse pico aqui de velocidade no centro, tá vendo? Puxando os dois aqui assim e deixando o pico aqui no centro. Porque isso vai fazer com que o logo ele acelere e desacelere. Desse jeito. Olha aí, a entrada dele é muito mais legal. Então você brincar com essa curva de animação vai te ajudar bastante a ter outros resultados. E um ponto importante disso daqui é que você vai sempre olhar para esse espaço que você tem entre os keyframes e tudo que você fizer do meio para a direita vai afetar a velocidade de chegada do seu logotipo, né? A velocidade do final da sua animação. E o que você fizer do meio para a esquerda vai afetar o início da animação, a velocidade do começo aí do seu objeto. E a partir desse gráfico, a gente tem a terceira dica, que é muito simples, só que ela vale apenas para movimentos de escala. Vamos supor que você desistiu dessa animação de posição e você quer agora animar o parâmetro de escala, né? Vamos colocar aqui, ó, a escala que vai começar em 0 e depois, mais ou menos 1 segundo à frente, ela vai ficar em 25. Quando a gente dá um play, olha que bonita a nossa animação. Digna de PowerPoint, né? Fala sério. Mas ó, o que a gente vai fazer aqui? Você já viu as primeiras dicas, então, vamos selecionar os keyframes e vamos colocar aqui em Bezier. E agora a gente tem uma aceleração mais suave. Legal. Vamos fazer um desenho com um gráfico aqui, ó. E a gente tem uma aceleração ainda mais bacana, ainda mais personalizada. Show! Mas a graça desse parâmetro de escala é esse daqui, ó. A gente consegue criar um desenho de gráfico que você pode puxar, por exemplo, o final aqui do gráfico para baixo. E olha só, o gráfico fica parecendo uma ondinha que sobe, vai até lá embaixo e volta pra cima, né? Você tá vendo esse desenho malucão aqui? Então, o que esse desenho representa? Ele representa o que nós chamamos de overshoot, que é quando a gente tem um elemento que, em vez de só surgir, é como se ele fizesse um... sabe? Você vai entender agora que eu vou dar o play. Olha só, eu fiz um pequeno overshoot aqui e dá uma olhada. Você viu, ó, como é que o logo, ele vai até um tamanho maior e depois ele volta? Esse é o chamado overshoot, que pode ser intensificado quando você desce ainda mais esse gráfico aqui. E olha lá, tá vendo, ó? Ele vai até maior ainda e depois diminui. Ele é muito legal quando você tem a distância bem curta entre os keyframes, mais ou menos aqui assim, ó. A gente tem esse surgimento
bem rápido, que é literalmente como se fosse um... Viu só? Melhor efeito sonoro que você poderia usar aqui num surgimento de objeto assim. Legal demais, né? Você pode fazer isso no começo também, né? Se de repente você quiser que ele, por exemplo, depois aqui eu quero que ele saia de cena. Vou criar um keyframe, depois aqui na frente, coloco ele em 0 de novo. E aqui agora o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse keyframe aqui e vou jogar ele pra cima. E aí, olha lá. Tá vendo? Ó, ele sobe e depois desce. Só que o efeito não fica tão legal quanto na chegada, tá? Então, talvez seja mais legal você usar ele aí na chegadinha. Mas ele dá uma leve diminuída e depois sai, né? E agora você tem aí esses 3 recursos pra você usar pra melhorar suas animações no Premiere. E vou te falar uma coisa, isso daqui é só um pouquinho do que o Premiere tem meio que escondido dentro dele. Eu te mostro muito mais técnicas como essas no meu curso Dominando o Adobe Premiere 2.0. Se você quiser conhecer esse curso, tá super bacana, tem mais de 100 aulas disponíveis lá dentro dele. Você pode acessar o primeiro link aí da descrição, beleza? Mas agora me diz aí, qual que é a sua maior dificuldade na hora de fazer animações dentro do Premiere? Comenta aí embaixo que eu vou preparar mais vídeos relacionados a esse tema pra te ajudar, beleza? Aí na tela tô aparecendo mais 2 pra você continuar aprendendo sobre Adobe Premiere aqui no BT. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!